Alô, alô, galera, estamos chegando para a nossa terceira temporada do podcast Confrades Futebol. Quase que eu erro o nome de novo, hein? Toda vez eu estou confundindo a porra desse nome. Estamos chegando aqui hoje e vamos dar o pontapé inicial com um time mega histórico. Hoje a gente vai bater um papo, uma resenha monstra, aquele podcast rápido e rasteiro, só falando de coisas boas, para trabalhar aquela nostalgia com o Arsenal, o The Invincibles, 2003-2004. E eu vou receber aqui meu parceiro, fiel escudeiro. E aí, Gus, como é que estão as coisas, irmão? Animado para a terceira temporada? Vai vir só porrada, hein? Fala, mestre. Já estamos organizando o roteiro para essa terceira temporada aí, tá ficando show. E se é para falar de Esquadrão Histórico, né? Dos que a gente viu, e falando de clubes, não tinha outro para começar. Invincibles não é à toa esse nome, né? Time que ganha a Premier League invicto, é para entrar para a história mesmo. E nós vamos falar aí só craque, só cara fera. No banco, jogadores que viraram estrelas depois. E E tinha brasileiro, né? Como sempre, sempre tem que ter um brasileiro ali. Onde tem estrela, tem brasileiro. Esse time aí do Arsenal era fantástico. Ô, Gus, para começar aqui, eu queria te perguntar o seguinte: quando foi que você tem a primeira lembrança de Premier League? Foi no Sport TV? Foi na ESPN? Que temporada? Um jogo que você lembra, o primeiro, assim, quando você era molecão? O jogo de Premier League, na verdade, eu lembro de um jogo de um time da Premier League, né? Foi o motivo que eu comecei a gostar do Manchester United. Foi a final da Liga dos Campeões, aquela que o United virou nos acréscimos contra o Bayern. E aí eu achei aquilo incrível, né? Meu pai me contou que era o mesmo campeonato que equivalia com a Libertadores aqui. E eu achei aquilo o máximo, a forma que o United ganhou. E aí comecei a acompanhar um pouco da forma que era possível na época, né? Antigamente era um pouco mais difícil, mas acompanhar um pouquinho o United. E aí, mais ou menos na época do Invincibles, que começou a ter transmissões, né? Acho que na ESPN, se não me engano, começou a transmitir a Premier League. E aí eu tenho mais lembranças de assistir jogo do United, por causa dessa afinidade que eu criei. Aí, com o tempo passando aí, via jogos aleatórios, né, que estavam passando, sempre gostei de mais futebol. Via alguns do Arsenal, mas eu não tinha a noção que eu estava vendo a história acontecendo, né, vendo um time tão fantástico. A gente vai criando afinidade com os jogadores também, né, isso sempre acontece, pelo menos comigo. E eu lembro que eu gostava demais do Bergkamp. Para mim, era o melhor jogador do Arsenal. Depois de um tempo que eu fui entender o absurdo que o Henry fez naquela temporada. Mas até por já conhecer, por causa de Copa do Mundo, o Bergkamp e tudo, eu era o maior ídolo que eu tinha daquele time, o jogador que me chamava a atenção daquele time era o Bergkamp, que era um gênio também. Isso aí que você falou é real. O ponto aí importante é isso aí que você falou. Era muito difícil, o futebol europeu não era fácil igual é hoje. Hoje é tranquilo, a gente consegue assistir, sempre vai ter um canal, agora tem até aplicativo, serviço de streaming entrando na parada. E eu lembro que eu tive ali uma paixão pelo Arsenal. Comecei a acompanhar o Arsenal, já tinha visto o final da Copa da UEFA, que tinha perdido, já tinha visto alguns jogos, mas realmente a Premier League aqui era difícil. Só que na temporada 2001, 2002 passou. E eu lembro que minha mãe estava defendendo um mestrado e eu estava no hotel. Meu pai me deixou no hotel, que eu estava passando United e Arsenal na Sport TV. E foi o jogo do título do Arsenal. 2001, 2002, gol de Sylvain Wiltord. Fez o gol do título lá no Old Trafford e o Arsenal levou. Só que isso aí que você falou é interessante. Eu até coloquei aqui na tela, quem está ouvindo não consegue ver, mas eu coloquei que no dia 18 de outubro de 2003 aconteceu um Arsenal 2, Chelsea 1. Esse é o primeiro jogo da história da Premier League na ESPN. Quando a gente fala de Premier League, se relaciona diretamente com a ESPN, ou seja, são quase 20 anos, no dia que é gravado esse conteúdo, que a ESPN transmite a Premier League. Por coincidência, Gus, no dia que entrava na ESPN, Paulo Andrade, vindo diretamente do SBT, O monstro. um monstro chegando. E aí eu lembro o seguinte, velho, eu tava participando de uma valsa, cara. Valsa de 15 anos.
Sabadão, tinha tido ensaio, eu cheguei em casa, velho. E aí era a inauguração da Premier League na ESPN com Arsenal e Chelsea. E aí o que você falou é interessante. Sabe por quê? Porque naquela época aqui no Brasil já vendia os guias dos europeus da Placar. Placar. E Placar né, era. exato. Todo mundo que gostava de futebol tinha que ter a revista Placar, né? E nessa temporada eu fiquei maluco, por quê? Porque ali surgiu uma coisa que eu não conhecia. Abramovich tinha acabado de comprar o Chelsea, e aí tinha chegado Glenn Johnson, Joe Cole, Veron, Hernan Crespo, essa turma, Damian Duffy, essa turma toda, foi a primeira geração ali de reforço. E eu falei, porra, velho, não acredito que a gente não vai assistir essa merda. É inacreditável. Como é que o Brasil, ninguém que tem isso no Brasil. Aí começou nesse jogo. E aí eu lembro que Edu fez o gol do Arsenal, depois Crespo fez um golaço de placa, grande Crespo, e Henry fez um gol numa falha bizarra do nosso querido Carlo Cuditini, fez um frangaço. E aí eu coloquei aqui, Gus, uma coisa interessante nas transferências, para a gente começar, vamos começar nas transferências da temporada. O Arsenal trouxe o nosso glorioso Felipe Sendeiros, e Jens Lehmann veio do Borussia para substituir David Silva. Veio nessa temporada, né? Nessa temporada, primeira temporada dele. E trouxe ali Clichy de Juru, Fábregas vindo do Barcelona com 16 para 17 anos, e Reyes que chegou em janeiro, né? O Reyes estava massacrando o Sevilla, chegou para ser uma opção pro Bergkamp, que Bergkamp não jogava. Quem não sabe, Bergkamp não jogava fora de casa. Só se desse para ir de ônibus ou de trem. Tinha medo de avião. Morria de pânico de avião. Inclusive, eu lembro da eliminação na Champions do Arsenal, que é traumática. Por Valência, que ele não foi. E aí o Arsenal perdeu pro Valência e foi eliminado da Champions. Um jogo dado para Parece, passar. parece piada, né? Um cara craque, um cara que o time praticamente, não que dependia, mas tinha uma importância gigantesca no time. Não jogava fora de casa quando precisava de avião. Mas parece piada, mas fobia é uma coisa foda, né? Fobia realmente, você coloca o cara lá dentro, o cara surta, o cara não. Não vai, não. É doença Ele mesmo. inclusive, ele queria, às vezes, os caras tentavam dopar ele, nem dopar ele aceitava. Nem ser dopado ele aceitava. O cara tinha pânico. Agora, o Gus, interessante é o seguinte: eu não lembro, pelo menos em grandes ligas, de times campeões invictos. Você lembra algum recente? Não, nenhum. Nem, nem essas destruições que Bayern de Munique e Juventus fizeram são invictos. Que eu lembro, não tem, não. Em grandes ligas eu também não lembro, não. Tem até pontuações maiores do que essa do Arsenal, né? O Uhum. Manchester City foi campeão. Até o Liverpool foi vice-campeão com pontuação maior do que essa do Arsenal, mas invicto nenhum. É porque o Arsenal empatou demais. Foram 26 vitórias, 12 empates para conseguir esse título invicto aí. Melhor ataque, melhor defesa. Agora vamos falar do time titular, Gus. E aí eu quero que você avalie o time titular do Arsenal. O time base era Jens Lehmann no gol, Lohan, camaronês na direita, novo ainda, forte fisicamente. Na zaga, só o Campbell, que tinha vindo do rival, e nosso glorioso, tô Cola Chorré. esquecendo, Colo Churré, irmão de Yaya Churré, da Costa do Marfim. Jogava demais. Lateral esquerda, Ashley Cole. Meiuca, Gilberto Silva e Vieira. E aí o Arsenal, muita gente pode achar, era bem diferente, né? Porque Pires e Ljungberg, que eram os meias, eles não eram pontas. Eles eram meias que jogavam abertos, né? Com Jogava mais aberto, liberdade no com círculo mais de liberdade, campo. ficava circulando. E o Arsenal jogava com Bergkamp e Henry. Henry era um centroavante, mas que movia muito. E Bergkamp era esse cara que também circulava demais. Que time, hein, irmão? Não tem nenhum aí pra você falar, não. Esse aqui era o ponto fraco. Não tem nenhum. O jogador que menos fez sucesso na carreira aí, não tô falando que ele era ruim, hein? O que menos fez sucesso na carreira aí foi o Lohan, né? Lateral direito. Foi o Lohan. Foi o Lohan. E Gilberto aí, Silva, Gilberto Silva era o cão de guarda ali, era importantíssimo pro time. Dava a liberdade que o Vieira precisava, né? Vieira corria o campo inteiro, né?
Acho que até hoje não tem um volante igual o Vieira foi. Que eu acho que ele é uma daquelas questões, assim, impressionantes, né? Ele era fisicamente prendado, ele era forte pra caramba, alto, cabeceava. Só que quem vê ele grande daquele jeito fala, putz, devia ser um perna de pau. O cara era um volante, assim, inacreditável. Esses volantes que a gente fala no moderno, ele já era esse volante, né? Que chega no ataque. Eu acho que os melhores E, jogadores do Arsenal eram Henry e ele, né? e o que ele tinha de fôlego, né? O cara corria o jogo inteiro, o campo inteiro, sem parar. Tava em todas as posições, todos os lados. Eu concordo. O Thierry era a estrela, né? Era o grande nome, mas o Vieira era tão importante quanto para o time. Criava muito. Ele tinha muita qualidade, a diferença dele era essa, muita qualidade. Agora, aqui no banco, a gente pode destacar alguns caras, né? Edu, brasileiro, que hoje que é dirigente do Arsenal, Entrava sempre. entrava sempre, tanto que a gente está vendo aqui na Premier League, ele fez 13 jogos titular e 17 ele entrou no segundo tempo, ou seja, ele jogou 30 jogos na temporada de 38 e jogou 30. Então era um cara muito usado. Eu até falei que ele fez um gol. Outros que a gente pode destacar, Reyes, que chegou no meio da temporada, entrava de vez em quando, né? Aí tem aquele Ray Parlow, Viltord, nosso glorioso Canu, que só fez um gol na Premier League, mas estava no elenco. E o mais engraçado aqui é o seguinte, né, Gus? Henry jogou 37 jogos, fez 30 gols na temporada, e Pires fez 14, ou seja, concentrou nos dois, e o resto do time todo é 3, 2, 1, 4. O, o, o- quem vê isso parece que assim, joga no Henrique ele resolve, né? E não era isso. O negócio é que quando a bola chegava nele, a confiança era tanta e a qualidade era tanta que chegava, ele jogava pro gol e a bola entrava. De tudo quanto é lugar do campo, de esquerda, de direita, de cabeça. É assim, aquele momento, o cara foi craque a carreira inteira, indiscutível, mas foi um momento, foi o grande momento da carreira dele, né? O ápice foi essa temporada. Tudo que ele fez deu certo, tudo que ele fazia dava certo. Uhum. E tem muita gente até que é anti, né? Que quer dar uma menosprezada no seguinte: como é que o Arsenal foi nas outras competições? Começando a mais importante. Na Champions, ele estava num grupo com Lokomotiv, Inter e Dinamo de Kiev. Ele passou em primeiro, com destaque com 5-1 que ele meteu na Inter lá em Milão. Massacrou a Inter em Milão. Aí eu lembro muito desse confronto com o Celta de Vigo. Por quê? Porque o Celta de Vigo era o Celta abrasileirado. Edu, Silvinho, Wagner, tinha ali os russos, Mostovó e Carpim, Pablo Cavalheiro, goleiro argentino, no gol, Peter Lussan, era um time forte do Celta. E o Arsenal ganhou lá dentro, 3-2. Depois, na volta, ganhou de 2-0, eliminou o Celta de Vigo. Aí, naquela época, todo mundo falou: agora ninguém segura o Arsenal, não. Agora chega lá, chega, ganha o título com o pé nas costas. Chegou, vai ser campeão. Aí aconteceu uma das coisas inacreditáveis do futebol. Por que inacreditável? O Arsenal era muito superior ao Chelsea. Porque o Chelsea virou o Chelsea que a gente conhece na temporada seguinte, que foi quando o Mourinho chegou. Ali tava montando ainda, né? Tava Ali era Cláudio começando. Ranieri o técnico, estava montando, estava livrando de alguns jogadores que não serviam para o projeto. Aí no primeiro jogo lá no Stamford Bridge, 1-1, o Arsenal tinha ganhado o Chelsea os dois na Premier League, em casa e fora. Eu não esqueço disso, velho. Nosso querido boi, Wayne Bridge, Aí é pesado. fez o gol da classificação. O Chelsea ganhou lá dentro do Highbury Stadium, 2-1. Eliminou o Arsenal. Na hora que o Wayne Bridge fez aquele gol, eu não acreditava, não, velho. Eu ficava assim, velho, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, velho. Era E, assim. Aí eu acho que aí confirmou, o Arsenal nunca vai ser campeão da Champions. Viu, Rafa? Pode salvar. e o Wade Bridge nunca foi um craque, né? Ele participou desse time do Chelsea, mas nesse sentido aí, que logo depois ele saiu, que trouxe jogadores melhores depois, inclusive o Ashley Cole, né? Saiu do Foi. Arsenal para ir para o Chelsea, Veio pro lugar dele. e logo ele, que depois fez uma amizade muito forte
Nosso querido John Terry fez John o Terry pegou a gol. esposa dele, né? Exatamente. Amigo da onça, velho. Foi ele que ensinou para Icardi. Foi. Mas John Terry não presta, não, pô. John Terry não é boa pessoa, ele não é, não. A gente sabe disso. E aí o Chelsea, na próxima fase, né, Gus, tomou aquela traulitada do nosso glorioso Mônaco, Bora. perdeu para o Mônaco de Juli, Priso, Morientes e Companhia Limitada. Ou seja, porra, é foda que aconteceu isso com o Arsenal. Agora eu estou colocando aqui a Football League, que é A FA Cup. que o Arsenal perdeu nas semifinais, perdeu as duas partidas para o Middlesbrough em 2004. Middlesbrough, na época, era time de primeira divisão, né? Era time de primeira divisão e tinha os caras, né? Nosso querido Juninho, tinha Juninho Zenden, Paulista. tinha essa turma toda. Foi aquele esquema. O Arsenal pressionou, atacou, massacrou e foi eliminado. E na verdade, isso aí foi na League Cup, né, Gus? Na Copa da Liga. Aqui hoje é a Carabao Cup, né? Na FA Cup, o Arsenal, olha o desempenho do Arsenal, ele massacrou o Leeds fora 4-1. Ele ganhou de 4-1 do Middlesbrough, que ele perdeu na Copa da brincadeira. Ganhou do Chelsea de novo, que ele perdeu na Champions. Humilhou o Portsmouth de 5-1. E na semifinal, perdeu de 1-0 para o United. E ficou fora. E que na época era a grande rivalidade da Inglaterra, né? Eram os dois melhores times, Arsenal e Manchester United. Arsenal e Manchester E United. o United vinha naquela sequência absurda de títulos que começou em 92. E quando era o United, era o Arsenal, né? Só teve uma temporada que foi o. Era a maior rivalidade da época. E na época era Arsenal e Manchester United, os dois comandavam, mais ou menos como foi nas últimas 3 temporadas aí, Liverpool e Manchester City. Só que por muito mais tempo, né? E com jogadores que ficavam mais tempo nos clubes também. Sim. E uma coisa aí que aconteceu com o Arsenal é o seguinte: acho que o Arsenal ele entra no futebol inglês com um papel decisivo. Wenger foi criticado no final da carreira dele, mas eu acho que Wenger fez um bem para o futebol inglês, que foi o seguinte: quando ele chegou no futebol inglês, ele transformou a história do Arsenal. E de que forma? Porque é o seguinte, né, Gus? A gente vai analisar, por exemplo, um Leicester. Como que o Leicester foi campeão inglês? Fechado, contra-golpe e matando o contra-golpe. Aí você vai analisar um Manchester City de Guardiola, posse de bola. Aí vai um Chelsea de Mourinho, aquela velocidade, time incisivo. Esse Arsenal, ele fazia tudo. Wenger mudou aquele contexto do futebol inglês, que lá atrás o povo falava que era chuveirinho, que era jogo de força física. Era um time completo. Bola no chão. Eu lembro que PVC na ESPN, todo gol do Arsenal de contra-golpe, PVC. O Arsenal agora fez um gol com 11 toques na bola. Tomou a bola. E ele ia contando os toques, velho. Aquelas estatísticas que só ele acompanha. Exatamente. E um ponto interessante é o seguinte: eu acho que o que Wenger fez para o Arsenal foi muito positivo. Eu não sei em que ponto que o Arsenal se perdeu, se foi quando foi construir o estádio, para virar o que ele virou agora. Só que eu acho que só faltou aquela tacinha europeia, né, irmão? Com certeza faltou. Não, até hoje, por exemplo, o Chelsea, que para mim até não chega não chega na história do Arsenal, em história mesmo, né? O Chelsea construiu muita coisa aí, mas em história eu acho o Arsenal muito mais. Tem uma história muito mais bacana que a do Chelsea, né? O Chelsea foi injeção de dinheiro do Abramovich. Mas a zoação que tem na Inglaterra inteira é essa, que o Arsenal não ganha uma taça europeia. E pelo que está mostrando nos últimos anos, é o que você falou, né? Nunca vai ganhar, porque já não está disputando nem dentro de casa mais. Muito difícil, tão cedo assim, Até a gente estava até conversando, até mandei para Rafa. Faltou, hein, Rafa? Será que você está escutando? Tá escutando até agora, você é um vagabundo, rapaz. Que é o seguinte: o Arsenal tem um time do futuro, muito potencial, muito jogador novo, mas e aí o presente? E quando que vai vir esse futuro? Quando virá? E os jogadores que têm muito futuro,
quando atingem uma fase da carreira, saem do Arsenal, né? Eles Ele quer procuram, ganhar título. eles procuram hoje em dia eles vão procurar o quê? Um Manchester City, vão procurar um Real Madrid. Foi o que aconteceu com as duas jovens estrelas que estavam no banco nesse Arsenal, né? No Invincibles. O Fábricas ficou anos no Arsenal, acho que chegou a ficar quase 10 anos no Arsenal, mas chegou uma hora que ele falou, não, eu quero ganhar título, eu quero mais do que o Arsenal está me oferecendo Aí aqui. foi pro Barcelona. Foi pro Barcelona. E o Van Persie era ídolo no Arsenal, ídolo máximo, chegou a ser artilheiro de Premier League e tudo, Foi pro mas rival. não ganhava título, saiu e foi logo para quem? Pro United. E ganhou os títulos, né? Acho que ele não chegou a ganhar a Champions, mas ganhou a Premier League e tudo, que pelo Arsenal ele não estava ganhando. Porque ele não tava ganhando. Então o Arsenal hoje virou isso, né? Investe muito em jovens, só que esquece de fazer um time competitivo para hoje. É porque eu acho que uma coisa que o Arsenal parou no tempo foi Wenger. Ele foi muito importante para a história, ganhou tudo, treinador histórico, mas tem um momento que você tem que entender que o ciclo acaba. Então o Arsenal passou muita temporada investindo nos jogadores, né, no futebol francês, buscando os caras jovens, e aí o Arsenal acabou que virou esse time sempre do futuro. Porque se você for analisar, ele foi perdendo os jogadores, por exemplo, Ljungberg, Pires, Bergkamp, não perdeu, esses caras saíram mais velhos, né, veteranos. Agora, Henry saiu justamente para quê? Vou ganhar uma Vai Champions. atrás da Champions, foi o Barcelona. Foi o Barcelona ganhar a Champions. Vieira saiu por quê? Quer ganhar título. Aí saiu, foi para a Juventus, depois jogou na Inter, e até voltou, né, para o Manchester City no final da carreira, Isso. e ganhou título em tudo quanto é lugar. Ganhou título em todos os times. Ashley Cole fez a mesma coisa, foi ganhar Champions no rival, porra, é foda. Touré saiu do Arsenal para quê? Para ganhar título no Vai Manchester ganhar City, título. entendeu? E aí esse ciclo foi se repetindo. Agora, em relação a cada jogador, irmão, o que você tem para falar aí dos aqueles que você fala, porra, esse cara jogava pra caralho. Pô, além de Vieira e Henry, né, que a gente já citou, o Bergkamp, que eu falei que na época eu gostava muito, mas assim, não é que eu gostava muito só porque eu já sabia quem era, não. Ele jogava demais, né? Uhum. Você vê as jogadas, você pegar, procurar só Bergkamp, temporada 2003-2004, ver só as jogadas dele, você fala, uai, como que esse aqui não é o craque do time? É porque os outros dois também eram absurdos, mas o que ele fazia era fora de série. Pires, que era muito decisivo, o cara chegava lá na frente e resolvia, Diferenciado, velho. jogava muita bola. E o Ashley Cole, que nessa temporada já começou a demonstrar que era um lateral esquerdo para a história do futebol mesmo. E ele era muito novo, né? 23 anos aí. E foi pro Chelsea depois e continuou sendo isso. Acho que acabou ganhando muito hate exatamente por sair para um rival, né? Uhum. Acho que nenhuma torcida gosta de ver, nem quando você não tem nada a ver, É, você fica com Na aquele Inglaterra sentimento de isso cara acontece traíra. muito, né? Até. Aqui no Sim. Brasil é mais difícil. Mas eu falo assim, até quando você não torce pro time, você não tem uma ligação com o time, você vê um cara saindo pro rival, você fica, não, esse cara aí é traíra, esse cara aí eu já não gosto. Você pega meio com uma birra. Pega uma birra Eu do tenho cara. birra Só desse que, cara. só que a Jay Cole foi um lateral esquerdo fantástico. Teve Foi. um final de carreira mais apagado, mas a maior parte, o auge dele, foi um lateral esquerdo Foi, fantástico. não, foi bem, foi bem. Acho que até na Roma, quando ele foi para Roma ali, ele deu uma quebrada de galho e tal. Ele foi um excepcional lateral, jogou muita bola. Agora, você falou aí dos caras, né, velho? Bergkamp, para mim, é assim, um dos jogadores mais maravilhosos que eu vi, por causa daquele estilo clássico dele, de dominar a bola, ser inteligente, de ser frio. Cara, frio. E ele jogava com a cabeça olhando pro campo o tempo inteiro. Ele não abaixava, ele Uhum. dominava a bola e estava olhando pro campo, o que estava acontecendo. Não precisava ficar olhando para a bola no pé dele. E ele tirava cada passo, ele dava uns passos que Inacreditável. ninguém esperava. Ele jogava num lugar que ninguém esperava. Só Henry, porque Henry ia É, lá e pegava a bola e fazia o gol. exatamente. E Henry, velho, é uma das coisas que eu tenho para falar. Thiago Negão não vai escutar, mas eu vou falar com ele que eu falei dele. Thiago Negão fala, velho, isso é um dos caras mais impressionantes que eu já vi. Eu assino embaixo. Tem gente que sim, tem gente que não. Mas eu acho o Henry um dos jogadores mais impressionantes que eu já vi jogar, velho.
pela inteligência, pela explosão, por fazer tudo bem. Cabeceava bem, chutava bem, com a direita, com a esquerda, batia falta, dava assistência. Então, assim, era um atacante que eu acho que ele merecia estar nessa era aqui, os Enzos falarem, puta que pariu, o cara era monstro, velho. E, e não sei por quê, não sei se na época não tinha tanta mídia, ou se a mídia focava em poucas pessoas na época. Hoje em dia, os Enzos, como você diz, não sabem tanto do Henry, né? O tanto que Porque ele não foi. tinha tanta internet, né, velho? Igual tem hoje, tanta informação hoje. E, por exemplo, se Henry faz 30 gols na Premier League hoje, o mundo inteiro ia estar pedindo para ser bola de ouro, entendeu? O Sim. Sport TV, né, o TNT, ia estar postando. Quem vai ser bola de ouro? Thierry Henry? Porque ia ter Deco, do Porto, ia ter Juli Morientes, do Mônaco, ia ter quem? Enal, goleiro do Once Caldas, Aimar no Valência, e quem ia ser o melhor do mundo? É óbvio que ia ser o Henry, velho. Foi, é, nessa temporada, quem ganhou nessa temporada? O melhor do mundo. Eu não sei se foi Ronaldinho, velho. Acho que o Ronaldinho, se não me engano, o Ronaldinho foi na temporada. Na outra, na seguinte, não tenho certeza. Eu acho que foi nessa, não foi não? A Foi primeira, Ronaldinho, Ronaldinho. E aí, pra você ver como que era diferente. Ele ganhou sem ter ele ganhou o título sem ter ganhado porra nenhuma, entre não ter aspas. ganhado títulos, né? Mas o que ele fez também naquela temporada, só que assim, hoje em dia, Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, ficaram um ano ganhando título aí, era assim, o que ganhava o campeonato, ganhava o melhor do mundo, né? Então, É. se fosse hoje, era bem possível que o Henry ganhasse o Ronaldinho, apesar de que o que o Ronaldinho fez na temporada também é coisa de outro mundo, mas era bem possível que por esse fator do Ronaldinho não ter ganhado título, o Henry fosse o melhor do mundo. E seria merecidíssimo. É, não, aqui, ó, por exemplo. Eu tô até vendo a lista aqui, em 2004, Ronaldinho fez 620 pontos, Henry 552, e o nosso glorioso Andriy Shevchenko, que foi campeão italiano nesse Craque. ano, que foi a primeira temporada de Kaká no Milan. Pode ser até objeto, hein, para o próximo episódio, aqui no Aham. Confrades. Ficou em terceiro lugar. Agora eu tô querendo ver quem levou a bola de ouro em 2004, que eu acho que foi Shevchenko. A bola de ouro foi Shevchenko. Aí, ó. Shevchenko, ele recebeu 175 pontos, Deck ficou em segundo e Ronaldinho em terceiro na bola de ouro da France Football em Aham. 2004. Shevchenko também, né? Não tem muito o que falar, não. O cara era um monstro. Mas você vê que, mesmo para a época, que as coisas não eram globalizadas igual são hoje, você vê que faltava um pouco de mídia para o Henry também, né? Faltava. O Henry ele tinha menos mídia que Shevchenko, ele tinha menos mídia que Ronaldinho. A Premier League também não era o que é hoje, né? Não era. Era, Né, era, ó, eu na acho época que era La Liga e Série A. essa temporada foi a temporada que a Premier League passou a Série A. Eu acho que essa temporada foi aquela que a Série A fez isso, porque assim, faltava 2 anos para ter o escândalo Que foi quando de, acabou a Série A de vez, né? de corrupção. Foi quando matou a Série A. E aí foi a hora que a Premier League subiu e a La Liga estava no alto. Aí a La Liga, alguns anos depois, uns 3 anos depois, a 4, foi quando a La Liga fez aquela pataquada, que foi dar 200 milhões de euros para o Barcelona e para o Real Madrid por temporada e dar 20 para os outros. Aí ela matou o campeonato dela. Sim. Aí hoje ela está tentando recuperar o tempo perdido. Eu acho que, velho, para chegar na Premier League, essas ligas perderam muito tempo. Especialmente La Liga, porque ela tinha a faca e o queijo na mão. Ela quis priorizar Barcelona e Real Madrid, são burros. Assim, o que a Premier League fez já nessa época aí, as outras demoraram, foi assim, 10, 12 anos para fazer, né? Por isso que a Premier League hoje, mesmo com as outras fazendo mais ou menos a mesma coisa, a Premier League continua muito na frente. Muito na frente. Muito na frente. Porque é o seguinte, né, Gus? É aquela coisa. O Brentford, que subiu para a Premier League. Você que está ouvindo esse episódio em 2052, olá, qual que é a tecnologia aí? Pois é, em 2021, quando a gente gravou esse episódio, o Brentford, nosso glorioso, que eu acho que não vai cair, tinha acabado de subir para a Premier League. Você tem alguma dúvida, Gus?
que o Brentford vai no mercado e vai trazer jogadores excelentes por mais de 15 milhões de euros? Nenhuma. E outro, o Brentford é um time pequeno que pode chegar no Espanha ou na Itália e num time médio e pegar um jogador tranquilamente. Exatamente. Ir lá na Atalanta e buscar um cara bom. Pode, sim, tem dinheiro, vai ter dinheiro para isso, não vai matar o time financeiramente, até porque hoje existem regras, né? Você não chega e gasta mais do que você ganha. E então, Exato. mas a diferença está aí, são 10 anos na frente dos outros. São 10 anos para os outros aceitarem que estavam atrás, né, na verdade. Exatamente. Isso aí que é o complexo. Agora, o Gus, a gente está falando de 2003, 2004, mas para a gente chegar na reta final aqui, a gente tem que só finalizar quando esse time, né, que começou em 2003, 2004, quando ele acabou. Que eu acho que, não sei se você recorda, que foi naquela final, né, de 2005, 2006. Barcelona e Arsenal. Barcelona e Arsenal. O que você recorda disso aí, irmão? Andrezão E, chora até hoje com aquela e expulsão de nosso grande Lema. Belete fez o gol decisivo na prorrogação. Você sabe, né? A maioria das pessoas nem assistiram o jogo e comenta. Lema foi expulso com 10 minutos do primeiro tempo. Eu lembro, eu assisti o jogo, esse jogo eu assisti, eu era muito fã de Ronaldinho. Então, ontem o Barcelona eu estava assistindo. E esse jogo é inesquecível, né? Porque com 10 minutos o Lema foi expulso e o Arsenal jogou de igual para igual com aquele Barcelona espetacular. Fez 1-0, poderia ter ganhado o título. E na prorrogação leva um gol de Belete para selar a última chance que o Arsenal teve de ganhar o título europeu. Título europeu. E aí vamos falar o seguinte, para a gente ir finalizando, vamos fazer aquele comparativo. Ó. O Arsenal, a gente já falou 2003, 2004, Lema, Lohan, Sol Campbell, Touré e Ashley Cole, Gilberto Silva, Patrick Vieira, Robert Pires, Lilbert Bergkamp e Henry. E basicamente ali, vamos lembrar ali, 2005, 2006, Lema, mesmo goleiro, Eboué na direita, zaga, Colo Touré, mesmo zagueiro, Felipe Sendeiros. E Eboé foi um cara que quando chegou no Arsenal ele jogou muito, né? Depois ele caiu inexplicavelmente, mas ele chegou jogando demais. Eboué, você já, não sei se você já ouviu ele falando, ele teve muitos problemas no final da carreira do Eboué. O Eboué, como é que chama o time lá? O Galatasaray recebeu ele, tipo assim, quebrou, irmão. É R$0, não tem nada no bolso. Uhum. Eu lembro que eu jogava na época o FM, grande FM, que até hoje Porra, eu dou jogo uma CM jogada. uma vez ou outra, eu jogo CM, Até cara. hoje eu dou uma jogada no FM. E aí eu fazia sempre duas gravações, né? Uma com o time da Série C do Brasil, para tentar ir subindo, Gosto. e outra com um time grande da Europa que eu pegava e roubava mesmo, assim, joga coisa de menino também, né? Eu tinha Já 12, pegava um 13 time anos. forte para Eu destruir, pegava um né? time forte e colocava todo o dinheiro que dava para colocar lá e saía contratando o jogador que eu queria. Ah, E eu sempre contratava o lateral direito e morrer. era mesmo? Ele jogava muito na época, eu gostava demais dele. Ele é péssimo, velho. Mas ele teve uns bons momentos mesmo. Isso aí foi um daqueles achados de Wenger. Agora, eu até falei de Sendeiros, mas na verdade, quem fez o gol de cabeça na final foi só o Campbell. Então era só o Campbell. Eu acho que a defesa era praticamente a mesma, só o Eboe que trocava com o Lohan. Acho que não faz diferença nenhuma, né, Gus? 6 por meia dúzia? Não, até porque Sal Campbell, essa época, já estava mais velho, né? Só o Campbell estava mais Ele velho. já não estava naquele mesmo, que era o principal dele, aquele vigor físico, né? Aham, exatamente. E aí o seguinte, a meiuca era Fábregas e Gilberto Silva. Então saiu o Patrick Vieira, que foi para a Juventus, e, inclusive é aquele trem, né? O Arsenal eliminou a Juventus de Patrick Vieira, que era uma Juventus. Dá para a gente fazer aqui o episódio da Juventus antes de quebrar.
Tinha Del Piero, Del Nedved, Piero, Nedved, Emerson, Patrick Vieira, Trezeguet, Ibrahimovic, Cannavaro, Thuram, Zambrota, Camoranesi, Buffon. só monstro. Não existe, não, velho. E aí é aquelas histórias, né? Que tem muito com o Ibrahimovic. O Vieira saiu para ganhar uma Champions e foi eliminado pelo Arsenal. Pelo lado. O É Ibrahimovic que inacreditável. tem uma história assim, né? Ele saiu de um time para o Barcelona para ganhar a Champions. Aí o Aí time que ele ainda saiu, ganhou. Aí ele saiu ganhou. do Barcelona para ir pro Milan e o E o Barcelona ganhou. Barcelona ganhou. É inacreditável, velho, essa história. Agora vamos lá, nesse comparativo Fábricas e Vieira. Eu sou muito mais Vieira. Não que Fábricas não foi um puta de um jogador. O que você acha? Não, mas aí Vieira é bem acima. Fábricas teve excelentes momentos da carreira, participou de um esquadrão também, que foi o do Barcelona que ele jogou, era um esquadrão também, Hum, mas na comparação com o Vieira, não dá para ele. não dá para ele. E aí o seguinte, o Pires e o Ljungberg, já há alguns anos mais velhos, estavam no elenco, e aí a gente tem uma substituição, que eu acho que aqui mostra que 2003, 2004 realmente é o melhor time da história do Arsenal. Ele, o famigerado Alexander Hleb, no lugar de Bergkamp, E lembra que foi pro Barcelona que depois, foi né? pro Barcelona. O cara enganou tanto a carreira, jogou no Arsenal e no Barcelona, velho. Ele era sueco, ele era República Tcheca. Bielorrússia, velho. Eu lembro que ele era de um lugar bem diferente. E ele enganou mesmo, né? Porque ele não foi bem em lugar nenhum. Gus, deixa eu te contar aqui. Ele foi do Arsenal para o Barcelona, ou seja, ele fez essa enganação, porque ele era péssimo no Arsenal. Andrezão sempre acompanhou ele. E aí é o seguinte, ele foi para o Barcelona e ele, depois do Barcelona, ele jogou uma temporada, ele foi para o Stuttgart, para o Birmingham, para o Wolfsburg, para o Krylia Sovetov, para o Bate Borisov, para o Konyaspor, para o Klenklet Birlic, para o Bate Borisov de novo, para o Klenklet Birlic de novo, para o Bate Borisov, Krylia Sovetov, velho, ele vai e volta, né? Aí ele foi pro Bate Borisov e, pelo que parece, ele tá vivo ainda jogando no famigerado FC Lok Minsk. Ele joga até hoje. Joga 40 anos. Só que, ó, pra você ver, ó, como que ele fez bem de Barcelona. Títulos de releve. Nossa, zero no Barcelona. La Liga, Copa do Rei, Champions League, Supercopa da Espanha, UEFA Super Cup, Troféu Joan Gamp 2 vezes. Até no Birmingham ele ganhou título, no Arsenal não ganhou, bicho. Que fase, Aí mata a Rafa do coração. Aí mata a Rafa do coração. Agora é o seguinte, Gus, para matar você vai ter que dar duas opiniões. A primeira é, que time era melhor? O 2003, 2004 ou o vice-campeão da Europa por um fio de cabelo 2005, 2006? 2003, 2004, de longe. Quanto ficaria o jogo, um contra o outro? Uns 4-0. A 0. 4x0? A 0. 4x0. Ó, nem Henry salvava 2005, Não, 2006. o entorno dele não salvava mais, né? E aí o seguinte, a outra que eu quero te falar é, esse Arsenal 2003, 2004 vai entrar na Premier League 2021, 2022. Ele entraria para fazer o quê? Título. Disputar. Não falo que ganhava com o pé nas costas igual ganhou esse, não. Mas para disputar título, com toda certeza. Para brigar pelo título. Brigar pelo título. E na Champions, entrava ali para umas quartas, semi ou brigava pelo título? Para mim, semi é o mínimo. Brigar pela semifinal. Não, semi é o mínimo. Semi para frente. Ó. Então, semi no mínimo, hein? Para ir para frente. E então a gente está chegando aqui à reta final. Lembrando o seguinte: só para fazer aquele apanhado, os personagens, né, Gus? Jens Lehmann foi um goleirão. No final da carreira, ele conseguiu até ganhar a vaga de Oliver Kahn, que parecia que Quando na ele época foi era pro Arsenal, ele impossível, ganhou a né? vaga de Oliver Kahn, né? Foi, ganhou a vaga de Oliver Kahn, jogou a Copa de 2006, o que para todo mundo era assim inimaginável. Lohan, O Oliver Kahn foi o melhor jogador da Copa de 2002, né? exatamente. Apesar da falha na final, no campeonato inteiro ele foi o melhor. Então, e era o melhor goleiro da época. Então foi um Uhum. susto para quem não estava acompanhando ver o Lema no lugar do Oliver Kahn na Copa do Mundo 2006. Mas foi um ciclo de Copa que o Lema foi melhor. Ele estava num time melhor, né? Era o Arsenal e esse Arsenal, que não era pouca coisa. Sim.
E aí a gente vai analisar, por exemplo, Kolo Touré foi um puta de um jogador, né? Irmão de Yaya Touré. Foi um jogador que jogou bem no Arsenal, ganhou muita coisa, ganhou no City. Acho que no Liverpool foi mal já, mas já estava no fim da carreira. E a Touré, talvez ele demorou a decolar um pouco em carreira por causa do Colo Touré, né? Porque, por comparação, porque Uhum. parece que não, sei lá, se não entende futebol, o que que é, insistia de colocar ele de zagueiro também. O cara virou É, um meia meio foda atacante. depois. Excelente, né, velho? A Touré foi excelente. Se a gente falar do Manchester City algum dia aqui, ele vai entrar na discussão. Com toda certeza. Aí, só o Campbell, que para mim foi um zagueiro brilhante, né, Gus? Forte, bom no jogo aéreo. Completo, completaço. Ele era rápido, apesar de ser alto e forte, ele era rápido. Exatamente. E aí você falou de Ashley Cole, foi ídolo da torcida do Arsenal, mas hoje é esquecido, né? A torcida do Arsenal acho que não quer ver nem pintar de ouro, depois de ter ido pro Chelsea. Ah, com certeza. Isso aí é aquela decisão que é indesculpável, né? Uhum. É aquelas más decisões de carreira, né? Edu, Gus, o que você acha de Edu? Quem foi Edu como jogador? Grande jogador, o cara que tá na história do Arsenal como jogador, tanto que ganhou uma posição de diretor lá. Imagino eu que seja competente, senão não estaria lá ainda, né? Mas com certeza entrou lá pela história que tinha com o clube. Exatamente, a ligação, né? Gilberto Silva, irmão, brilhante jogador. O que você acha de Gilberto Silva? Aí eu tenho que puxar pro meu lado, né? O cara saiu daqui do Galo, jogava demais aqui, foi, fez uma Copa do Mundo excelente no Ah, Brasil, em 2002, e não foi à toa que foi pro Arsenal e que participou de um time histórico desse, não. Jogava bola demais, o cara era completaço. Final da completo. carreira, quando voltou pro Brasil, já voltou bem mais velho. Nunca foi um cara rápido, então voltou jogando de zagueiro. Mas como volante foi, na época, um dos principais volantes do mundo. Exatamente. Aquele famoso pouca mídia, exacerbado futebol. Se jogasse hoje, estava todo mundo, queremos um volante. O Gilberto Silva é o melhor volante do mundo. Porque era. Patrick Vieira, irmão, nosso capita, o capitão do Arsenal. Quem Era, foi? era o capitão, não era à toa, não, né? As tretas entre Vieira e Roy Keane são Porra, inesquecíveis. maravilhoso, velho. E um craque. Maravilhoso. E um craque. Além de ser um monstro como líder, mas dentro de campo era fantástico. É. E Ljungberg? Ljungberg não era aquele primor técnico, mas era um jogador com velocidade, né? É aquele cara que vai chegar para matar. Se ou vai dar assistência ou vai marcar o gol. Esse time do Arsenal era super ofensivo, né? Extremamente ofensivo. Então, o Ljungberg é um cara que hoje classificam esses jogadores do estilo do Ljungberg como solidários, né? O cara tava lá atrás ajudando a marcação o tempo inteiro, porque sempre faltava alguém, e ele tava lá e chegava lá na frente, pegava a bola, saía correndo com a bola, dava opção aberta, mais aberta pela direita, né? Jogava mais aberto pela direita, sempre dando muita opção, puxando marcação. Ele era importante no time. Não era o melhor jogador, nem de longe, mas era importante para o time. Importante. E o seu fiel escudeiro, Robert Pires, fez muito gol pelo Arsenal, muita assistência. Quem foi esse cara? Campeão do Aí, mundo, né, em 98? campeão do mundo pela França em 98. Jogou, acho que chegou a jogar na França em 2006, não? Eu acho que sim. Eu acho que ele chegou a jogar na Copa do Mundo em 2006 também, que a França foi finalista. Não tenho certeza não, mas eu acho que sim. Jogava bola demais também. É, na frente, apesar do Ljungberg ser o Ele aposentou depois da Euro, 2004, quando eles perderam para a 2004, Grécia. Foi. apesar de, se você olhar a formação hoje, como se desenhava o time, você colocava o Pires de um lado e o Ljungberg do outro, mais ou menos alinhados ali. Mas em campo, você via mais como três jogadores na frente, né? Era Bergkamp, Uhum. Pires e Henry. E o Pires era super importante, né? Tanto armando jogadas, como chegando para finalizar também. Aproveitava o espaço que Henry abria e fazia bastante gol. É. E a dupla de ataque a gente não tem nem o que falar, né? Bergkamp é o homem de gelo. Henry, inclusive, fala que o Bergkamp era um sonho como atacante.
Henry fala de Bergkamp, na verdade. Ele é um sonho como atacante. Talvez se voasse de avião, né, Gus? Teria ainda uma dimensão Teria maior do mais que... mídia e mais histórias dentro do futebol. Teria, porra. O Já cara tinha... deixou inclusive, de ir para a Copa do Mundo, se não me engano. Ele deixou de ir para uma Copa do O Mundo. bicho, ele foi para 94, mas foi assim, se eu não vou falar a história porque eu vou estar mentindo. Eu não sei se ele foi, se deram um tranquilizante, né? Deram um tiro de dardo tranquilizante dele, mas ele foi. Só que não foi fácil levar, não. Por Ah, pouco não ia. é porque em 2002 a Holanda não foi, né? Não foi. Em A Holanda, 98, em ele 98 foi na destruiu, né? França, Ele meteu aquele que golaço na Argentina. em 98 foi na França que dava para ele ir de trem, e em 2006 foi na Alemanha. Aí ele já tinha, acho que já tinha Ele já aposentado. tinha aposentado já, né? Já. Eu tenho alguma história, eu não vou lembrar qual é, mas de um jogo assim muito importante que ele não tava por causa disso, mas assim muito importante mesmo, por causa disso de não pegar avião. Eu Quase achei que era nenhuma alguma coisa fora. relacionada à Copa do Mundo. Quase nenhum fora ele tava. Quase nenhum. E eu lembro muito bem desse jogo contra o Valência, que foi um jogo que o Arsenal foi eliminado, assim, surpreendente. Surpreendente não, porque dava para perder o Valência, mas o esperado é que passasse. E aí, para finalizar com ele, né, nosso, aqui, ó, o maior ídolo da história do Arsenal, 228 gols em 376 jogos. Segundo o Rafa, Pé de Rato, é o maior jogador da história da Premier League. E aí eu quero te perguntar isso. É o maior, um dos maiores? O que você acha de Henry? Um dos maiores, não tem nem dúvida. Isso aí não. E, assim, porque tem Alan Shearer, Tem os tem, atuais, né? Agüero, De Bruyne, vai ter aí o Drogba, né? tem os jogadores Cristiano, da escola de 92 do United, né? Giggs. Giggs, que acho que é recordista de partidas, Scholes, que é. Até os próprios jogadores do Arsenal, os jogadores do Chelsea, todos admiravam o Scholes jogando. Então, assim, o maior, talvez. Não excluo a possibilidade, não, talvez. Uhum. Mas um dos maiores é sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Concordo. Eu sou clubista, né? Vivo clubista, Deus abençoe os clubistas. Henry para mim. Gus, agora dá só aquele destaque e gera aquela antecipação. Fala assim: quem que o confrade que tá ouvindo precisa ouvir, porque tem conteúdo bom vindo aí, velho. Tem resenha boa aí, porra. Vai vir uma entrevista especial aqui no podcast. Vai. Um jogador que fez muito sucesso no início dos anos 2000 aqui no Brasil, num time surpreendente e É, marcante. é isso aí, tá chegando. E tem mais, e outra coisa. Tem muito time foda aí. A gente vai trazer convidados especiais. Vamos buscar aí gente que viu o time, que torce pro time. E tem muito esquadrão de sucesso chegando aí. E Certo, aí, a irmão? galera que está ouvindo, se quiser falar de algum time de jogadores que já estão aposentados, que tem mais tempo, né? Para a gente dar uma corrida atrás, procurar para entrevistar algum jogador que você lembra de um time histórico do seu time, manda para a gente lá no Instagram, Confrades Futebol, que a gente tenta fazer o possível. Exatamente. E se quiser participar também do podcast, nós somos o Confrades, nós somos uma família, você é parte da nossa família. É só mandar lá e falar, Andrezão, quero falar desse assunto. E aí a gente pode alinhar aí uma resenha da boa. Gus, obrigado. Você não vai beber não, né, irmão? Só final de semana e dentro de casa. Fechou. Hashtag fica em casa. Tamo junto, irmão. Obrigado. Foi top demais. Valeu. Valeu!